Sala de Visitas ADVB. Oferecimento HSBC. Ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. E Escola de Negócios da Universidade Positivo. Olá! Mudança, reinvenção, novo olhar, nova percepção. Qual a importância de tudo isso para uma empresa? Esses são alguns dos assuntos do Sala de Visitas ADVB de hoje. Eu sou Valdirene Alves e o nosso convidado é o publicitário da Guess, Maurício Ramos. Vamos saber um pouco mais sobre ele. E aqui está o nosso convidado do Sala de Visitas ADVB de hoje, o publicitário Maurício Ramos. Maurício, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigado a você pelo convite, espero agregar algo de positivo àqueles que nos assistem. Maurício, hoje você está na Getz, uma das grandes agências do Paraná, tá? Mas como foi o início da sua carreira? Conta um pouco pra gente. Olha, diferente de para muitos, para mim foi muito fácil, porque eu passei minha infância inteira desenhando e tinha isso já como item de fábrica. E quando eu cheguei na época de vestibular, eu optei pelo curso de Publicidade e Propaganda com uma facilidade imensa. Na época nem era publicidade, fiz um curso chamado Comunicação Visual e Escola de Belas Artes juntos. Isso fez com que eu, já aos 17 anos, tivesse tido experiências em propaganda. Já fui estagiário, como quase todo mundo começa. Mas também logo percebi que se eu quisesse ter uma experiência do começo, meio e fim da propaganda, eu teria que ter meu próprio negócio. E aí, mesmo sendo um jovem, com apenas 22 anos, eu iniciei uma empresa, minha primeira empresa de propaganda, e aí não parei mais, fui avançando. Sempre trabalhando, sempre correndo. Hoje, quando você olha a sua carreira, tá? Tem alguma coisa, assim, algum trabalho lá do passado que você diz assim, nossa, eu sinto orgulho ou eu sinto saudade? Tem alguma coisa nessa linha, Maurício? Tem várias. Eu posso mencionar para você alguma coisa que me fez crescer e aprender muitas coisas. Mais ou menos nos anos 80, eu participei ativamente como agência contratada por vários clientes das discussões sobre as privatizações e quebra de vários monopólios das empresas públicas brasileiras. Entre elas tinham telefonia, empresa de mineração, Petrobras, e isso me trouxe a convivência de um mundo que eu não conhecia. E a partir desse momento, meus clientes eram sindicatos, associações, confederações, centrais sindicais. Tive uma experiência de convívio com pessoas muito diferentes, com pensamentos políticos muito diversos. E isso me ajudou a conviver e a ter uma interdisciplinaridade cultural. Eu tive mobilidade cultural, na verdade, a partir da convivência com tantas pessoas diferentes. Eu fiz essa pergunta sobre o passado do Maurício porque muita gente não sabe, mas foi uma iniciativa dele, uma campanha que ainda está nas ruas hoje, de um adesivo que muita gente com certeza ainda tem no seu carro, que é aquele de 190 km por hora, é crime. Maurício, como surgiu isso? Essa talvez tenha sido a campanha viral mais importante do Estado, porque hoje, se você buscar no Google, são mais de 21 milhões de citações à palavra 190 km por hora é crime. Mais de 500 mil de adesivos foram colocados nos veículos só em Curitiba. Isso quer dizer que pelo menos 1 entre 4 veículos da cidade colocaram este adesivo. Mas, na verdade, eles colocaram muito mais do que um adesivo. Eles decidiram por um lado nessa questão, que é o lado da responsabilidade ao volante, de evitar uma série de responsabilidades perigosas, que é a combinação entre bebida e volante, a questão do cinto de segurança e tudo que está em torno da segurança no trânsito. Então, essa campanha teve um impulso nacional importante com a adesão a ela da apresentadora Ana Maria Braga. Depois o Jô Soares também aderiu e falou por muitas vezes nos programas dele.
O cantor Daniel esteve fazendo shows pelo Brasil inteiro e mencionava a campanha e mencionava a importância da responsabilidade ao volante. Nós tivemos aquela reportagem do Caco Barcelos aqui em Curitiba, foi muito importante também para revelar todos os bastidores de uma campanha e como a sociedade aderiu a um movimento que achou justo e digno de ser levado a cabo. Como resultado dessa campanha, que ainda a gente circula pela cidade e ainda enxerga alguns adesivos, é que criou-se uma ONG chamada Instituto Paz no Trânsito, cujo objetivo principal do Instituto é, além de atender às demandas das famílias que perdem entes queridos, é a de trabalhar na educação no trânsito. Não sei se você sabe, mas 40% das mortes de crianças por acidentes são dentro de um veículo e poderiam ser evitadas se elas tivessem um cinto de segurança ou uma cadeirinha de segurança. Então, não é uma questão qualquer, é uma questão alarmante mesmo. De jovens entre 18 e 29 anos, a principal razão de morte é acidente de trânsito. Isso quer dizer o quê? É uma combinação clara do direção e bebida alcoólica. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer Só alguma retomando coisa. esse assunto, a questão de 190 km por hora é crime, ela foi lançada depois de um acidente que envolveu um ex-deputado em que 2 jovens foram mortos. Este papel de alertar a sociedade também é um papel muito importante da publicidade, né? De você deixar alguma coisa para as gerações que estão vindo aí. E nesse caso é a questão da conscientização, né? Eu acho que o papel da publicidade é enorme com relação à melhoria das condições da vida em coletividade. Mas é por uma questão do trânsito, mas é também quando você anuncia um produto como qualquer outro. Você tem que ter um conjunto de pensamentos éticos que colaborem na construção da sociedade. Quer dizer, não é a criatividade pela criatividade apenas, não. Você tem que ter ideias que auxiliem na ideia da fraternidade, da convivência cidadã, na construção de uma relação honesta e verdadeira e positiva entre as pessoas. Um outro case muito importante de mobilização também foi a sua participação no Paraná que Queremos. Como que surgiu? Como que ele nasceu? Esse movimento Paraná Queremos eu assistia a coragem da Gazeta do Povo em fazer a série de reportagens que ela intitulou de Diários Secretos. E apenas uma voz se levantava, que era do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional Paraná, Dr. Lúcio Glombe. Quando eu vi isso, e ao mesmo tempo convivendo em casa, na empresa, nos clientes, eu percebi que as pessoas precisavam de um canal para tentar se expor em relação a tudo que estava acontecendo. Foi muito fácil juntar, portanto, as partes que se dispuseram a dar início a isso e fazer uma campanha que iniciou com uma pergunta que foi importante, que foi, depois de um longo texto, eu fazia uma pergunta que é, afinal, que Paraná queremos? Após a publicação dessa primeira peça, nós tivemos no mesmo dia 150 adesões de instituições de grande representatividade do Estado. Lá estavam a FIEP, diversas associações comerciais do Estado, estavam diversos sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, centrais sindicais, igrejas de diversos pensamentos, e que empresas, inclusive, que isso foi uma situação nova, dificilmente as empresas participam de movimentos políticos que questionam a sociedade. E no dia seguinte nós repetimos a publicação já com a assinatura de adesão dessas 150 instituições. No terceiro dia já eram mais de 1.000 e poucas adesões que nós recebíamos por e-mails, por fax, por telefonema, de toda a ordem, gente visitando, pedindo para incluir o seu nome, e aí já não era mais só instituições, não eram só empresas, eram pessoas físicas que diziam assim, eu também não quero este Paraná, eu quero um Paraná que tenha um procedimento mais transparente com relação à administração pública, e aí nós começamos a fazer essas publicações. Começou com uma página, passou para 2 páginas, passou para 3 páginas, ao final quase um dia antes do que culminava num grande ato público, nós tivemos uma publicação de 28 páginas, um caderno completo, repleto de nomes, em corpo 4 mínimo, que se dispuseram a assinar um manifesto pedindo providências administrativas para que a corrupção deixasse de acontecer.
Ou seja, quando a causa é boa, tem participação sim, né? Ah, seguramente. Não sei se você viu, o ato público reuniu mais de 22 mil pessoas na Rua 15, e um ato que fazia uma reunião de pessoas que fazia muito tempo que não acontecia. Foi um prazer poder realizar isso. Eu imagino, isso com certeza é uma coisa que você vai se orgulhar lá no futuro também. No próximo bloco, nós vamos falar de uma mudança que aconteceu na Guedes, de agência para empresa. O que isso significa? O entrevistado responde a seguir. Não saia daí que nós voltamos já já.